Olá, está começando o Maravilha. Hoje temos a presença aqui do Frei Celso Bordignon, artista e diretor do Museu dos Capuchinhos, e do Robson Cabral, artista e produtor cultural. O tema de hoje do Maravilha é Proibido Proibir. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer, uma maravilha recebê-los, para que nós possamos conversar um pouquinho e esclarecer os nossos telespectadores a respeito de uma pequena confusão que se dá entre o que é arte e o que é cultura. A arte, na verdade, ela serve para desconstruir esse discurso que a cultura vem de cercado, de fechar e de ter conceitos definitivos sobre as coisas, né? Então a arte ela vem para puxar o tapete dessa sociedade e para desconstruir aquilo que está estabelecido. Enquanto a cultura, ela estabelece, determina e constrói coisas, né? E a arte vem para tirar as pessoas do marasmo, né? Ela dá um sacudão, é um pontapé no estômago, ela questiona, ela mexe. E o artista é essa pessoa, esse ser que é capaz de emprestar o olhar dele para as pessoas enxergar o que elas não querem enxergar. E talvez esteja aí uma das polêmicas que tem sido causadas por pessoas que talvez estejam muito longe de ter qualquer compreensão do que seja a arte para as situações que nós temos vivido de proibições as mais diversas nessa área. É desvio de foco para mim, está se desviando o foco, o verdadeiro foco é político-econômico. O foco mais que tem que se discutir, a gente tem que observar. Então, desvia para a arte, vai lá e fecha uma exposição, diz que aquilo lá é pornográfico, aquilo incentiva não sei o que, não sei mais o que, e os falsos moralismos e as defesas dos valores lá, que eles dizem que são valores que são intocáveis, né? E muita hipocrisia, porque a gente sabe que 90% da população não frequenta a galeria de arte, não vai a teatro, a performance, a show de música, não frequenta o ambiente, né? Então depois, quando aparece alguém e faz o estardalhaço, chama a atenção, todo mundo se volta, ele tá defendendo os valores porque estão deturpando a arte, porque aqui isso não é arte. Mas a maioria deles não estudou arte, não leu nenhum livro de arte, nenhum livro do Frederico de Moraes, Arte é o que você entendemos, não leu um livro do Mangel, que fala da leitura de imagens, não leu nada sobre a vida do Iberê Camargo, e assim vai. Mas tem conceitos definitivos. Isso não é arte e pronto, é assim que se diz. É interessante que hoje a gente está em 2017, há 100 anos atrás, só 100 anos, pouca coisa, né, para um século tão intenso como foi o passado. Tem um artista chamado Marcel Duchamp, que numa exposição pictórica, impressionista, ele leva um vaso sanitário e determina que essa é a minha obra de arte. Nesse momento, ele estava tirando o conceito da obra de arte, tirando da obra de arte e enviando para o espectador. Então, a partir disso, a partir desse novo conceito de arte, o espectador não vai conseguir ir além do seu intelecto. Se seu intelecto é reduzido, super reduzido, é isso que ele vai conseguir ver numa obra mais complexa ou super metafórica. Se o seu intelecto é aprimorado, se ele lê livros de arte, ou se ele se sensibiliza se apropriando de arte, com certeza o olhar dele vai ser mais profundo, né? Então a gente é refém da própria arte mesmo hoje, que a arte acaba nos revelando. Ela não é só o grande barato da arte, no meu ponto de vista hoje, que além de ela ser um espelho do artista, um reflexo do artista, do que o artista filtrou do seu olhar pela sociedade, ela é um revelador de sociedade. Então ela tem um caráter antropológico violento, de apresentar a sociedade como ela é, cheia de dogmas, cheia de medo, que ao mesmo tempo que a gente está negando determinadas exposições porque tem um nu, né? A gente assiste a Xuxa pelada, fazendo programa infantil, e não tem problema nenhum, sabe? A gente olha o senhor de 40 anos ter um caso amoroso com a menina de 13, imagina, mais de 11 já tá bom, sabe? Então, isso não é pedofilia. Então, a gente é um mau caratismo mesmo, e que a arte, por ser tão poderosa e dar visibilidade para o ser humano, ela acaba evidenciando essa nojeira que se tornou determinados pontos de vista sobre a arte. Então, ela tem um caráter antropológico, ela sempre foi assim, ela sempre antecipou a história que a gente conhece, sempre foi ela que contou e ela continua nos contando, né? E não adianta espernear, gritar, dizer que não é arte, que não gosta, ou que não quer.
A arte não tem nada a ver com bom ou ruim, não tem nada a ver com bonito ou feio, não tem nada a ver com mas tem que respeitar. Não tem que o objeto dela não é respeitar, é desconstruir aquilo que está estabelecido. Goste ou não goste. A exposição do Queer Museu ia passar desapercebida. Ótimo, eles foram lá e fizeram a performance, disseram que isso é pornográfico, isso incentiva a pedofilia, incentiva a zoofilia. Ótimo, deu visibilidade para a exposição, mesmo sendo fechada, agora deu. E aquelas obras que estavam lá eram obras que já estavam há muito tempo nos museus, obras já... Não era nada de novo, aquela pintura do Baril, ele pintou há muito tempo atrás, a Adriana Varejão também, a mesma coisa. O curador reuniu várias obras para falar de assuntos que se devia falar, que ele achou que devia se pensar, refletir e falar. O desfecho acabou sendo positivo, porque agora foram no Congresso, no Senado, né? O curador teve que conversar no Senado e ele deu uma aula de história da arte para todo mundo botar a sua cabeça embaixo do rabinho, das pernas e dizer, sim, claro. Hein, Robson, você que estudou história da arte, não sei se tu lembra lá do Renascimento, a Lavínia Fontana, por exemplo, uma mulher, filha de pintor, ela pintou uma família peluda. Essa família, ninguém fazia retrato dessa família, eles tinham uma degeneração, eram todos peludos. E por um momento ela era uma aberração, mulher pintora pintando pessoas peludas. A Artemisa Gentileschi, falar das mulheres, eu gosto de falar das mulheres pintoras. A mesma coisa, foi estuprada pelo professor dela, sofreu um processo, e as pinturas dela são violentas, corre sangue. Decapitação de Holofernes dela esguicha sangue lá no... A história da arte é branca, masculina e elitizada, isso é claro, e ocidental. É claro, a gente passa anos na faculdade e eu não vi uma linha sobre arte africana, eu não vi uma linha sobre arte asiática, sobre a beleza que era a Mesopotâmia. De repente, 2 linhas sobre o bizantino ali, porque foi inevitável, né, que eles tomaram conta da Europa. Então, e depois a gente não entende, porque a gente não concebe a África como algo importante culturalmente no mundo. Então, a gente não é educado para isso. Tem uma matriz educacional que nos cerceia dessas informações, né? Hoje, com a internet, a academia ficou algo risível. Risível. A gente olha, tu começa, no dia seguinte, depois da academia, tu começa a aprender coisas que o mundo te dá e que na academia, culturalmente, ela é cheia de dogmas, também vai ter que estar... Eu só tenho capacidade de passar o que está dentro desse cercadinho. Ainda mais discussão sobre arte. Você falando disso me lembrou, sou professora de literatura, né? E eu vim conhecer a literatura africana há pouquíssimo tempo, a ler e ainda ter aquele deslumbramento, inclusive com a própria linguagem, que é muito mais próxima do que o português de Portugal, por exemplo, sem contar nas temáticas, né? Porque era como se, na verdade, só existisse uma literatura, né, ocidental, a literatura africana não existia. Eu não tive uma disciplina na minha formação como professora da área de literatura africana, por exemplo. Eu fui descobrir essa semana o livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Carolina de Jesus. Eu me senti um idiota por não saber da existência de um ser tão forte, tão poderoso como essa mulher negra, periférica, sabe? Sim. Eu fiquei tão envergonhado tanto que eu tive que quero devorar o livro. Por que os professores de literatura, quando estudou literatura no 2º grau, também não nos provocam, né? Não colocaram esse livro, não desafiaram a ler esse livro? Porque a gente não conhece, eu vou ser franca, eu conheci Carolina Maria de Jesus numa resenha feita pela revista Carta Capital. Foi lá que me deu a curiosidade de ler e eu tive o prazer de conhecê-la antes que a URGS viesse indicá-la, né, como leitura obrigatória. E aí eu estava pensando um pouco, ouvindo vocês falarem, que eu acho essas pessoas que estão promovendo tudo isso com uma intenção muito bem definida, eu acho que o Frei Celso abordou isso, que as nossas questões centrais são questões de caráter social e econômico, mas elas estão trabalhando com uma outra coisa que é muito triste, que é a ignorância da população brasileira, que pouco acesso tem à educação, à cultura, ao conhecimento, à arte, e aí se aproveita dessa ignorância, desse desconhecer, para fomentar preconceitos, na verdade. E a maioria não lê, né? Não. Porque se lessem, fariam fogueiras das bibliotecas, condenariam quase a maioria dos livros, os grandes livros da literatura. Estava ali, tem Boccaccio ali, né? Sim. Este espaço aqui é um espaço... Essa livraria vai ter que ser saqueada pela comunidade. Esta biblioteca aqui é um espaço muito privilegiado, né? Mas quando não se lê, não se consome arte, eu costumo sempre dizer nas minhas aulas, e eu tenho
uma paixão um pouco pela literatura e eu tento trabalhar isso com os meus alunos. Eu digo é um tentar, porque a gente termina tendo... Tu tem que mais desconstruir uma lógica para conseguir, né? Chegar naquilo que tu considera importante, fundamental. E lembrava quando vocês estavam comentando dessa questão desse universo masculino. Se eu for olhar para o lado da literatura, qual é a primeira mulher que a gente conhece, pelo menos institucionalmente, é a poetisa Cecília Meirelles, ainda com uma poesia considerada muito dócil, muito meiga, é como se ela mais ou menos... Quase infantil, Isso, né? Tu só vem entender a profundidade de alguns escritos da Cecília Meirelles à medida que o tempo vai passando e que tu vai te dedicando a conhecer maduro, a obra. Né? Isso. Mas o que te é apresentado, quando te apresentam a Cecília Meirelles para ser trabalhado, é aquele universo feminino que os homens permitiam, né? É como se ela preenchesse um espaço poético existencial, tipo de uma sociedade machista e conservadora como tal, né? E aí depois a primeira mulher na literatura, que é a Raquel de Queiroz, a fazer parte da academia lá em 1977, e eu sempre me questionei, né? Sabendo que toda a construção de uma sociedade se fez por homens e mulheres. As mulheres não existiram, o espaço a elas não foi concedido. A gente aprende a ler, escrever, faz conta, tudo, e não sabe ler imagem. Então, a nossa alfabetização visual, num mundo que é 80% de imagem, é ridícula. Não existem cadeiras específicas na faculdade para isso, deve ter uma que outra cadeira. Para leitura específica de imagem não existe, na verdade. Existe um flerte com ela em algumas cadeiras. Dentro do ensino básico, te digo, dei aula dentro do ensino básico e saí correndo da escola, correndo, que é uma mentira. Me perdoem, amigos, colegas, professores, mas foi isso que eu senti durante 1 ano e meio dando aula, de que eu estava no meio de uma mentira. Do professor de arte que não conseguia conversar com o professor de história para fazer aula junto, não conseguiu fazer planos de aula junto, ou que tu saía com um discurso de uma sala de aula, entrava outro professor com um discurso totalmente diferente, onde a educação privada na cidade está preocupada muito mais com os pais, que vão pagar mensalidade, do que com o sucesso dos filhos, e que os alunos se preocupam muito mais com o Enem e com o vestibular do que aprender um conteúdo. Então, para mim, isso é uma mentira. Esse formato da Mesopotâmia, Esparta, sei lá, que fica o professor, que é o saber tudo, e os alunos, né, sem luz nenhuma, só recebendo, né? Então, esse formato já é ultrapassado, e nesse momento de diálogo não se tem a proposição de ler imagens. Então, a gente não consegue nem perceber que a pessoa que está do teu lado está insatisfeita com o que tu está falando, porque a gente não consegue ler o outro. A gente é tão centrado em nós mesmos e centrado nos nossos conceitos definitivos que a gente não consegue ver a carga simbólica que tem numa determinada imagem da história da arte, ou num nu, ou num sinal de trânsito, pequenas coisas. Então, a aula de semiótica deveria ter de forma obrigatória, desde o ensino fundamental. Então, e aí se apresenta para a gente um mundo totalmente visual, onde o meu sobrinho de 4 anos tem um domínio completo de um sistema de games e centenas de informações e estímulos que eu sou incapaz. E aí ele vai para a sala de aula e encontra aquela coisa lá. Daí ele vai para a sala de aula e tem que ficar... Aí eles dizem, desliga o celular para ele. Agora você fica bem quietinho. Uma professora da história que mandou os alunos, Descobrimento do Brasil. Agora vocês têm o livro, copiem no caderno, olhando para o livro, copiem no caderno, e ela ficou lá olhando revistinhas de Avon, de Pro de Beleza. Copiaram, agora vou botar as perguntas no quadro, agora vocês respondem as perguntas. Bom, o programa Maravilha vai ter que fazer um breve intervalo, né? Maravilha vai para um intervalo bem rápido, mas já continuamos no bloco seguinte com a temática É Proibido Proibir. Olá, aqui é Sibeli Vieira, artista plástica que mora em Nova York, natural de Porto Alegre. Eu vim conversar hoje sobre a pré-censura no Brasil. No dia 16 de outubro, eu abri uma exposição no MAC, no Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre. Supostamente um trabalho meu que faz parte da coleção do museu, deveria estar nessa exposição. Que eu não sabia nem que o meu trabalho estaria, né? Porque o museu não me informa quando eles usam trabalhos dentro da coleção para expor. Uma semana depois, eu recebi um telefonema de um amigo, também curador, perguntando se eu sabia que meu trabalho tinha sido censurado, ou pré-censurado na tal exposição, que eu coleciono ícones religiosos, e eu pinto eles de preto. A gente ia abrindo uma conversa sobre
a suposto, né, a religião supostamente é para nos trazer clareza, né, mas tudo através da fé, e então a obscuridade da fé na procura da clareza. Eu achei um maior ato de covardia de um curador e é maior desrespeito, né, de um diretor de museu que deixou um curador fazer isso com uma obra da sua própria coleção. Não conseguiram achar, né, um outro jeito. Então eles decidiram censurar o meu trabalho por causa do layout que ele fez na parede. Mostra o desrespeito pela cultura, né, desse museu, mostra o desrespeito, né, o secretário da Cultura, né, que também, né, se ausentou no final, né, dessa decisão, e dos preparos dessas pessoas, porque, né, né, todo mundo sabe que no museu o maior bem do museu é a sua coleção. No momento que tu censura um trabalho da coleção de entretenimento de outros trabalhos, né, qual é o valor que essa coleção agora tem? Daí vem outro caso que é o MASP em São Paulo, que para mim é o pior de todos, que é o maior museu do país, com dinheiro público, mantido por dinheiro público, onde eles decidiram se autocensurar para menores de 18 anos. E, né, tipo, daí tu vê quem é o diretor do MASP, um colecionador, né, riquíssimo, quer dizer que os filhos dele podem ir para o MoMA, para o Louvre, mas o brasileiro em geral que realmente precisa do museu para ver só, né? Agora ele tem que entrar na justiça, ele tem que ter dinheiro para contratar um advogado para levar suas crianças, né? Felizmente eles revogaram isso, né? Depois que, né? Que o Ministério Público deu a sua opinião a semana retrasada. Eu acho que é um problema muito sério, porque se a gente vai começar a destruir trabalhos de arte, ou censurar trabalhos de arte, quer dizer que a gente não está afim de se ver no espelho, a gente não está afim mais de conversar, de levar realmente conversas a sério. A gente quer viver na hipocrisia, na escuridão. Então, nesse sentido, eu acho que a arte não tem limites, a arte não pode ser censurada. Eu acho que essa história é que a arte, a imoralidade está nos museus, no trabalho de arte, é a conversa para boi dormir. Na verdade, a imoralidade está, né, na hipocrisia no Brasil, nessa nova lei trabalhista, que é completamente imoral, né, no trabalho escravo, isso é imoral, né, na corrupção, mais imoral que a corrupção brasileira, né, no Brasil não existe. A imoralidade está, na verdade, quando uma criança faminta não consegue mais estudar né, e ela, né, dentro de uma escola, que aconteceu essa semana no Brasil. Isso é imoral. Maravilha está de volta. Vamos retomar um pouquinho essa temática que eu acho que foi muito importante. Que o É Proibido Proibir termina cumprindo um outro papel. Qual é esse papel, então, fundamental, né, de que a proibição, de uma certa forma, permite, possibilita que as pessoas vão se apropriando, ou pelo menos que essa discussão venha à tona. É mais ou menos por aí? A questão da arte não se deve proibir nada. Eu acho que a arte é a expressão do artista, do ser humano. O artista, eu defendo essa ideia. Empresta o seu olhar para a pessoa. Ele doa, ele vê coisas que as pessoas não veem e que não querem ver. E ele tem que fazer isso. Esse é o papel do artista. E ele tem que mexer em assuntos que doem para muitas pessoas, que as pessoas não querem falar sobre isso. Mas o problema está aí, a questão está aí, e o artista tem que ter a coragem de falar. Tem que dizer as coisas e usar as linguagens que ele tem. Se ele usar sucata, se ele usar tinta e pincel, se ele usar saquinho de leite, faz um crochê, sei lá. Que ele, entendeu? Ele vai dizer através dos materiais e da elaboração aqui. É trabalho. Arte é trabalho, pensar, ler, estudar, escrever, experimentar, errar. É trabalho, arte. Como qualquer outro trabalho. Então, Frei Celso, a arte tem que, de uma certa forma, incomodar, desestabilizar, chocar. Tem. Te faz tu pensar e discutir sobre aquilo que tu não quer falar. Que está aí, que a gente vai para debaixo do tapete ou a gente diz que não. Essa é a função da arte. A arte serve para nos sensibilizar o olhar, né? O artista, o papel dele, na verdade, é revelar, através do filtro do artista, né,
revelar através da sua arte, pelo esse olhar do artista, revelar esse mundo que nos apresenta e dá para todo espectador a possibilidade de olhar para esse mundo. Se eu me identifico com o olhar desse artista, eu vou ter a mesma percepção disso. Nunca vou chegar no que o artista quer dizer, mas sempre vou chegar no que eu quero ouvir sobre aquilo que está sendo proposto. Volto a dizer, se o meu intelecto é raso, não tem como eu fazer uma leitura um pouco mais profunda sobre determinada obra de arte. Então, a função do artista dentro da sociedade, não só contemporânea, historicamente foi assim, é contribuir para que a sociedade, como todas as outras profissões, contribuir para que nos tornamos pessoas melhores, sabe? No caso dele, é como desestabilizando, fazendo a autocrítica incessante. É quase um trabalho que o Duchamp, quando ele leva esse vaso mictório para essa disposição, ele está... A arte e a filosofia se abraçam ali, se beijam e não se largam mais. E o pessoal tem que começar a pensar, refletir. Refletir que ela não é gratuita. Pô, se ela está abraçada na filosofia, e se ali nos anos 60 o Andy Warhol vem e diz, olha, a comunicação também está nesse bolo aí, sabe? E a comunicação, depois de lá para cá, a gente vê isso desde os anos 50, se apropriar incessantemente desse universo da arte e se apropriar como produto, que sim, a gente precisa olhar as coisas com o seu teor simbólico, estético e filosófico também, né? E não se encerra o conceito de cada coisa, né? Só ficar... porque é estético, é bonito. Para contemplação não, é para pensar. As pessoas que ainda veem arte... eu vou comprar o quadro que combina com o sofá... Cara, ou eu vou virar artista pictórico porque tem mais mercado comercial, né? Imagina, eu vou fazer um quadro, eu consigo. Só que eu vou fazer figurativo, né? Não posso fazer abstrato, senão não vai vender. Se eu sou refém a isso, eu já me entreguei. Eu, como artista, me entreguei. Ó, tá aqui, me entreguei ao mundo do consumo. Já se prostituiu, né? Já se prostituiu. E ele não consegue ser contemporâneo. Eu vejo muitos escritores que não conseguem sair do livro, mas vão escrever na calçada, vão escrever na rua, vão escrever no papel higiênico, vão escrever na folha da árvore que cai. Saiam do suporte. O artista, as performances que hoje a gente tem, o próprio hip hop, quando tem o protagonismo do negro pobre periférico que nunca teve, é sair da zona de conforto. Então, saiam dessa zona de conforto de, eu só produzo. É inconcebível hoje alguém dizer, não, eu só sou escultor, eu só sou pintor. Não, você é artista. E o artista ele vai usar o suporte que for mais conveniente para ele poder se comunicar, que esse é o grande problema que a gente tem. A gente teve um grande período de tempo na história da arte, onde uma supervalorização da arte conceitual, mas que muito importante, valorização da arte conceitual, mas que distanciou o público de artista. E hoje a necessidade latente que a gente tem é de se aproximar desse público. Então eu tenho que propor objetos de arte que cumpram a sua função de comunicação com determinados públicos. Se eu for muito subjetivo, eu vou conversar com os meus pares, com os outros artistas e tal. Então, por isso a beleza da cultura popular nesse sentido também. Então, são duas coisas fundamentais. Esse olhar super filosófico conceitual da arte contemporânea e a valorização urgente que a gente tem que ter da cultura popular, que não tem nada a ver com cultura de massa. Então, o funk carioca, como cultura popular, é resistência. O funk da Anitta, que vai para os Estados Unidos, isso é mercado. É indústria cultural. Então, uma coisa é mercado, indústria cultural, outra coisa é cultura popular. O coco, a ciranda, a música sertaneja lá do Pantanal, do cara que não tem dente, que canta desafinado, que não consegue tocar e cantar ao mesmo tempo, não tem nada a ver com Vitor e Léo, Daniel, Leonardo e Leonardo, com esse lixo televisivo que se aparece. Sertanejo universitário. Quando é que vão se formar esse pessoal e começar a fazer umas letras um pouco mais inteligentes, né? Então tem uma apropriação, isso acontece também dentro da arte. E os últimos, como diz o Teixeira Coelho, que é um grande estudioso da cultura, a arte é o último aquífero da humanidade. É o último lugar que a gente vai poder se banhar e beber a água límpida como ela é na sua essência. Porque o resto, o mundo capitalista já se apropriou. O mundo do consumo já se apropriou, sabe? E numa realidade assim, o que vocês deixam para os nossos telespectadores no sentido de que possa ser uma contribuição para que ao invés de a gente estreitar visões, a gente consiga de uma certa forma ampliar? Já que o que na prática nós presenciamos nem a legislação termina sendo cumprida naquilo que se faz necessário para potencializar o acesso, né?
Como vocês veem essa questão? Eu dou conselho, como Frei, né? Sim. Leiam mais, desliga a televisão, leiam mais, vão à exposição de arte, vão a teatro, saiam na rua, olhem o que tem por ali, observem mais, pensem mais e leiam mais. Eu acho que antes mesmo até de se informar sobre arte, olhe para o outro, né? Entenda que tem o outro. Pega um ônibus, vai lá na Vila IP, vai no Vila Lobos, sabe? Se puder, visite a periferia da Bahia, visite a periferia do Rio. Vá para lugares que te possibilitem te transformar e te reconhecer através das diferenças. Vá um dia na PAI, passa um dia na PAI lá. Em 10 segundos, em 10 minutos, tu já vai ganhar um Eu Te Amo, que vai te desestabilizar. Então, faça isso. Adentre a floresta social que a gente tem, sabe? E se reconheça através da diferença. É a única forma da gente poder admitir o outro e as outras coisas que não fazem parte do nosso espelho como algo legítimo. Robson, né? Olhe para o outro. Olhe para o outro. Que daí você passa a existir também. Se tu não olhar para o outro, tu não existe também. Aqui em Caxias tem um grande problema. Eu vi isso do André Constantin, que é um artista local, que ele fala, e eu acho super, tem tudo a ver isso. Caxias do Sul era uma cidade pobre, intelectualmente, pobre economicamente, e veio a Segunda Guerra e ficou uma cidade rica economicamente. E essas pessoas que ascenderam nesse período econômico começaram a ser vistas como grandes pessoas, porque eles tinham dinheiro, né? Eram tão pobres que só tinham dinheiro. Então, e aí hoje basta ter uma grande caminhonete, uma grande casa, um grande apartamento para tu ser um grande empresário, não precisa ser uma boa pessoa. Tu pode ser um idiota, um imbecil, desde que tu tenha uma ascensão econômica. Então a gente teve uma trava intelectual que não acompanhou essa ascensão econômica. Então a gente é uma cidade riquíssima, com potencial humano riquíssimo, técnico, tecnológico, enorme, mas que ainda a gente acha que um é melhor que o outro. Que o cara que tem a caminhonete 3.0 poluindo pra caramba o ambiente é melhor que o cara do Corsa super consciente 1.0. Então essas coisas de quanto a máquina vale mais, quanto o meu status vale mais, a gente ouve teve o carnaval, já paro de falar porque eu falo pra caramba, eu sei. Teve o carnaval do pobre, do preto aqui de Caxias, do favelado, do popular, esse não existe, esse não pode ter, não deve ter. Esse que tem que ser financiado não tem. O carnaval dos blocos, o carnaval do branco, a gente ouve as postagens do Facebook. Nossa, isso sim que é carnaval, só gente bonita. Então, essa é a distância social que enquanto a gente tiver uma desigualdade social imbecil e ingênua, como a gente tem pelo menos aqui na cidade, que é nosso lastro social aqui, essa distância existe demais. Então, quanto ela não for diminuída, a gente nunca vai conseguir compreender a arte ou o outro, as diferenças, como algo legítimo, né? Então, talvez tudo isso que aconteceu em termos de arte, as proibições de exposição, estejam mais ou menos tentando desvirtuar o foco, que é um dos nossos maiores problemas, que é a desigualdade social, né? Econômica, política, os problemas que nós temos vivenciado. Nossa, gente, eu só tenho que agradecer a participação de vocês. Né, tivéssemos mais espaço, vocês têm muito a contribuir. Prazer é nosso. Olha, Frei Celso, agradeço muito a presença, Robson da mesma forma. Nesse santuário aqui. Que é realmente, essa biblioteca do Sindicato dos Bancários aqui, mais vezes aqui, é um espaço muito privilegiado. O programa Maravilha vai ficando por aqui, não perca o próximo programa. Esperamos você.